Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito do congelamento de bolos sem glúten. Bom, eu posso congelar bolos sem glúten? Sim, é possível fazer o congelamento de bolo sem glúten, desde que você saiba quais bolos não podem ser congelados, tudo bem? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Bom, você precisa observar algumas coisas para congelar os seus produtos. Primeiro, você precisa definir qual o tamanho da porção que você vai congelar. Eu indico que você congele os bolos em porções menores. Corte-o em fatias para congelar separadamente. Assim, quando você for consumir, você retirará somente a parte que você for consumir e o restante permanecerá congelado, evitando assim os desperdícios, porque você não vai poder recongelar, congelar novamente esse bolo por conta da proliferação de bactérias, e também você vai ter mais opções por mais tempo no seu freezer. Então, quando você quiser consumir, você terá lá à sua disposição e você só descongelará a porção que for consumir no momento. Além disso, você tem que saber como embalar o seu produto. Os produtos sem glúten, eles ressecam com muita facilidade se você não o mantiver de uma forma bem embalada. Se você não o colocar dentro de um pote bem fechado ou dentro de sacos de congelamento. Enfim, se você deixar o seu produto em exposição ao ambiente, ele vai perder umidade e vai ressecar. Então, da mesma maneira, quando você fizer o congelamento, você precisa embalar o seu produto de maneira correta. Então, você pode colocar o seu produto dentro de um pote com fechamento hermético, dentro de sacos de congelamento bem fechados, ou então embalar as fatias ou o seu bolo em plástico filme, várias camadas de plástico filme para evitar a evaporação da umidade que está dentro do bolo, a perda dessa umidade e o ressecamento desse produto, por consequência, e também evitar que a sua massa absorva os odores presentes no seu refrigerador. Por exemplo, você possui no seu refrigerador carnes congeladas e alguns temperos. Então, todos os odores presentes no seu refrigerador serão absorvidos pela massa. Ela funciona como se fosse uma esponja, então ela vai reter tudo que tiver ali. Por isso você precisa embalá-la muito bem para que sua massa não fique com sabor de tempero quando você descongelá-la, tudo bem? O último ponto a observar é o tempo de congelamento. E aqui nós vamos precisar conhecer uma norma da Anvisa que trata sobre as temperaturas em relação ao tempo de congelamento no seu refrigerador. Então, se o seu refrigerador mantém uma temperatura de congelamento de 0 a menos 5 graus, você vai poder deixar congelado o seu produto por até 10 dias. Agora, se o seu refrigerador mantém uma temperatura de menos 6 graus a menos 10 graus Celsius, o seu produto poderá ficar congelado por até 20 dias. Se a temperatura do seu refrigerador ficar entre menos 11 e menos 18 graus Celsius, o seu produto poderá ficar armazenado por até 30 dias. E para os refrigeradores que mantêm uma temperatura menor do que 18 graus negativos, aí você poderá deixar o seu produto congelado por até 90 dias. Então, sempre observe o tempo e a temperatura do seu refrigerador. Veja lá, verifique no seu refrigerador a qual temperatura ele mantém o congelamento e aí sim você vai definir por quanto tempo você poderá armazenar o seu produto congelado. Por que congelar bolo sem glúten? Bom, primeiro que você vai aumentar a validade, a durabilidade desse produto, você terá à sua disposição um produto por mais tempo e também de fácil acesso. Por exemplo, você fez um bolo, o congelou em fatias e aí toda vez que você precisar consumir um pedaço ou não tiver nada para você consumir em casa, você tem ele facilmente, é somente descongelar a porção que você for consumir. Então, facilita no seu dia a dia ter um produto congelado. E também, a partir do momento que você faz um produto, seja pão, seja bolo, a partir do momento que você retira ele do forno, ele já começa o seu processo de envelhecimento. Ele vai perdendo as características sensoriais da massa, sabor, textura, odor, consistência. Então, esse processo de envelhecimento ele é retardado a partir do momento que você o congela. Então, é muito importante congelar, caso você não vá consumir o produto logo nos primeiros dias, para manter as características sensoriais da massa, tudo bem? E como descongelar os bolos sem glúten? Bom, se você o congelou
em pequenas porções, em fatias, por exemplo, aí você vai descongelar somente o pedaço que você deseja consumir, somente a quantidade necessária, diretamente no micro-ondas, no forno, na frigideira, na chama do fogão ou numa torradeira, e você já vai poder consumir. Agora, se você o congelou inteiro, a forma toda do bolo de uma vez, sem cortar em fatias, você vai precisar deixar esse bolo na geladeira por até 24 horas para que ele descongele naturalmente. Mas, por exemplo, chegou uma visita na sua casa, você não tem nada para servir e decidiu que vai servir o bolo que está congelado. Só que, para isso, você precisa descongelar ele rapidamente. O bolo, ele é inteiriço, então ele está todo congelado. Se você levar esse bolo inteiro congelado ao forno, ele vai ficar muito tempo em exposição a alta temperatura, o que vai fazer ele ficar mais ressecado, porque ele vai reter, né, a alta temperatura vai tirar a umidade do bolo. Além disso, você corre o risco de, ao fatiar o bolo, o centro estar congelado ainda, porque o tempo que demora para descongelar o bolo inteiro é muito maior do que para descongelar uma fatia. Então, se você for descongelar um bolo inteiro, o mantenha na geladeira por até 24 horas. Depois você poderá consumi-lo normalmente. Bom, eu descongelei o bolo inteiro e não consumi ele completamente. Eu posso congelar novamente? Não, não pode. Por quê? Porque a partir do momento que você descongela qualquer alimento, há um aumento na proliferação de bactérias. E aquele produto, ele vai ficando inapto ao consumo com o decorrer do tempo em temperatura ambiente. Então, se você descongelou o seu produto e não consumiu ele inteiro, você não pode voltá-lo ao congelador novamente. Você não pode congelar esse produto novamente por conta da alta proliferação de bactérias. Então, você tem que consumir aquele produto todo sem congelá-lo novamente, tudo bem? Por isso que é importante congelá-los em porções menores para que isso não ocorra, porque aí você vai descongelar somente o necessário. E quais são os tipos de bolos que não é recomendado o congelamento? Principalmente bolos que levam frutas frescas. Por quê? Perceba que toda vez que você congela uma fruta fresca, por exemplo, o morango, que tem grande parte da composição do morango é água. Quando você congela, ele fica lá bonito e enrijecido. Quando você descongela esse morango, ele libera muita água e a textura dele fica ruim, fica mole, não fica boa no paladar. Então, da mesma forma vai acontecer com o morango fresco na massa. Então, se você congela um bolo que leva morango fresco, quando você descongelar essa massa, o morango vai liberar muita água para sua massa, então vai ficar ruim a textura da massa, além de aumentar o teor de proliferação de bactérias, e o morango por si só vai ficar com uma textura ruim, muito mole, então vai deixar o seu bolo com um aspecto ruim, feio, além de o morango perder a cor também, porque ele fica mais esmaecido, com o vermelho mais esmaecido. Então, não é o indicado que você congele bolos com frutas frescas, justamente por isso, porque ao descongelar, as frutas liberam muita água e deixam um aspecto ruim na massa do bolo, na consistência, além de aumentarem a proliferação de bactérias. Então, se você quer utilizar frutas em um bolo, você pode tranquilamente que vá congelar. Só que preste atenção para você utilizar a fruta não no seu formato in natura, e sim como em formato de geleia, de coulis, entendeu? Assim você agrega fruta à sua massa, porém quando você descongelar, você não vai perder características sensorial da massa. Por isso é importante você utilizar a fruta em outros formatos que tenha passado por alguma cocção, algum processo de cozimento, para que ela não perca a textura e nem as características próprias depois que for descongelada essa massa. Bom, então eram essas as informações que eu gostaria de passar para você hoje. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento e aprendizado na confeitaria sem glúten. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que mais pessoas também possam assistir. Se não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, assim será avisada toda vez que nós tivermos vídeos novos no canal, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo!